Tem lugar melhor para contar uma história do que em volta de uma mesa? Nós decidimos contar algumas histórias com aquilo que a gente conhece melhor, a comida. Vamos lá, que nós vamos te contar uma história de Laranja Lima. Através da animação de abertura, vemos uma mulher de cabelos compridos e morenos colocar um avental ao redor de seu pescoço. Com ambas as mãos, amarra as fitas do avental em sua cintura e finaliza um nó na parte lateral esquerda, enquanto caminha em direção à pia ao fundo da cozinha. Lava as mãos. Pega uma toalha e enxuga as mãos. Na sequência, dispõe utensílios de cozinha sobre uma bancada. Carol posiciona à sua frente objetos culinários, bacia, bolos com temperos e molhos e uma espátula de madeira. Vemos a cozinha ao fundo, com frigideiras penduradas ao fundo do lado direito e panelas de alumínio ao lado esquerdo, mais à frente. Vamos começar pelo começo. Vamos começar com o pão de laranja. Não precisa se preocupar em anotar todos os ingredientes da receita e o modo de preparo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e você terá todas as informações. Vamos começar. A gente adiciona o fermento. Com o pote em mãos, Carol adiciona 2 colheres de fermento. Com o açúcar. Pega em mãos um pequeno bowl rosa e o acrescenta à bacia. Nesse momento, o fermento vai reagir um pouquinho com o açúcar, então a gente precisa misturar bem. Mistura os ingredientes com uma colher de pau. Após bem misturado, a gente adiciona o leite morno. Com uma jarra de vidro em mãos, acrescenta o leite à bacia metálica e mistura novamente. Mistura novamente. Utiliza movimentos circulares. E a farinha de trigo. Carol adiciona uma tigela contendo farinha de trigo. Com a colher de madeira, continua a misturar os ingredientes. A gente mistura bem. Assim que tiver tudo bem misturadinho, a gente cobre esse bowl e deixa descansando até formar bolhas. Aqui a gente mistura bem. Com a ajuda da colher de pau, Carol continua misturando a massa, que lentamente começa a se aglutinar e a tomar forma dentro da bacia metálica. Que esse fermento vai reagindo aos poucos e depois a gente continua a receita. A gente deixa essa massa descansando até formar pequenas bolhas. A gente cobre ela com um paninho e deixa descansando para depois a gente continuar a receita. Essa receita surgiu no meados do século XVIII, quando alguns bandeirantes e o frei João das Mercês estavam caminhando. Eles resolveram descansar próximo ao rio Bexiga, que fica na cidade de Limeira. Ele carregava com ele uma bolsinha que tinha algumas laranjas milagrosas que curavam a febre e a doença de alguns bandeirantes que estavam com ele encaminhando. Nessa bolsinha, além das laranjas, tinha um baú dos milagres, que nele ninguém sabia o que tinha dentro. Continuando a receita, agora o fermento já formou bolhas, a gente vai colocar ele num bowl. Despeja a massa. E vai acrescentar o restante dos ingredientes. Então aqui está o fermento. Repousa a colher na bacia. A gente vai adicionar uma colher de mel. Adiciona uma colher de mel à massa principal e delicadamente devolve o bowl de mel à bancada. Sal. Adiciona uma pitada de sal à massa, enquanto a câmera mostra no detalhe. A banha. Com um pote de banha em mãos, utiliza uma colher de aço inoxidável para adicionar o ingrediente à massa. Raspas de laranja. Carol segura em uma de suas mãos um ralador. Com a outra mão, alcança uma laranja e rala sua casca sobre a massa. E o restante da farinha de trigo. Com as 2 mãos, despeja delicadamente o restante da farinha de trigo na bacia principal. A gente vai misturar bem. A câmera, com uma visão de cima, mostra os movimentos circulares. Pode misturar com uma colher ou diretamente com as mãos, que fica mais fácil. Utiliza as mãos para desgrudar a massa da colher. Assim que tiver um pouco mais misturado, a gente vai adicionar os ovos. Carol pega um ovo com uma de suas mãos e quebra a casca, adicionando-o à massa principal. Pega um segundo ovo e o quebra da mesma maneira. Utilizando as próprias mãos, incorpora os ovos à massa. E essa massa vai encorpar. Realiza movimentos mais fortes para misturar os ingredientes.
enquanto essa massa vai incorporando, a continuação da história dessa receita é que algumas laranjas que estavam na bolsinha do Frei foram envenenadas. Ele comeu essa laranja e morreu. Quando enterraram ele junto com as laranjas. Carol conclui a mistura dentro da tigela e delicadamente repousa a massa em cima da bancada. Coloca a tigela na lateral da mesa e, outra vez, sova a massa. Aí essa massa a gente precisa sovar bem, que ela tem bastante gordura. Continua sovando a massa. Assim que ela estiver uniforme, a gente volta e deixa ela descansando até dobrar o volume. Assim que a massa já não estiver tão pegajosa, a já estiver um pouco mais lisa, a gente faz uma bolinha. Carol molda a massa. Volta ela para dentro de um bowl. Coloca a mistura dentro do bowl. Cobre novamente e deixa descansando até dobrar de volume. Cobre o bowl. Então, assim que dobrar de volume a massa, a gente precisa modelar. Então, a gente vira o bowl em cima da bancada e novamente retorna a massa à mesa. E a gente vai precisar partir alguns pedacinhos. Pode ser pequeno, pode ser um pãozão grande. Aqui eu vou fazer pequenininhos, então a gente modela em bolinha. Com uma das mãos, Carol modela a massa. E coloca. Finaliza em formato de Em bolinha. uma assadeira. Com uma espátula, corta outro pedaço da massa. E a gente leva esse pão em forno pré-aquecido até ele ficar bem douradinho. Porque como ele vai gordura, dentro dele fica bem macio. Carol segue com movimentos de bolear. Assim que a gente modelar e deixar ele crescer novamente, que ele tem que dobrar de volume novamente para a gente poder levar para o forno. A gente pega uma massinha, faz uma bolinha e coloca dentro de uma vasilha com água. Assim que a bolinha subir, quer dizer que já fermentou e já está pronto para assar. Então a gente deixa mais uns 5, 10 minutinhos após isso e está pronto para colocar no forno. Ao abrir o baú, uma luz se projeta. Quando encontraram o baú do Frei, viram que dentro dele estavam cheios de fórmulas secretas, alguns papéis antigos, até encontrarem a receita do pão de laranja. De frente com o baú do Frei, Carol procura dentre suas fórmulas a receita do pão de laranja. Ela encontra o próprio pão e começa a degustá-lo. O cheirinho dele quando sai do forno, ele é cascudinho por fora e bem macio por dentro, característica da gordura. Reparte o pão. Com uma manteiguinha, então, adiciona manteiga. Fica perfeito. Carol experimenta o pão. A câmera se afasta, revelando uma equipe de filmagem. Cortou. Eu vou te contar um segredo. Se você não sabe, o cinema é uma grande mentira. A maioria das pessoas são atores, fingindo ser outras pessoas. As pessoas parecem ser mais altas, são explosões falsas e mais um monte de disfarce. Zoom rápido em um homem. Aqui somos todos cozinheiros. Não estamos fingindo. Estamos contando um pouco da história de Limeira. Mas tem um mentiroso aqui. E esse mentiroso é o bolinho de lombo. Edley se encontra em frente a uma mesa, no cenário de uma cozinha, enquanto os braços de outras pessoas entram na tela, entregando novos ingredientes. Edley posiciona tudo à sua frente, organizando a bancada. Edley é magro, cabelos curtos e ruivo. Esse bolinho, ele era muito famoso nas escolas e no Cine Central, onde hoje é o Teatro Vitória. Mas ele tem um detalhe, ele é chamado de bolinho de lombo, mas na verdade o recheio é de picadinho de carne. Revela o A ingrediente. gente vai começar Acende o fogão. colocando um pouquinho de óleo na frigideira. Adiciona óleo na frigideira aquecida. A frigideira já está bem quente. E fritando o alho. Edley adiciona um bowl contendo alho picado à frigideira. Movimenta o alho com uma colher de pau. A cena mostra o chefe em frente à cozinha. Em seguida, o detalhe do alho refogado na frigideira. Notamos o alho ficando dourado e prestes a chegar no ponto ideal. O avental de Edley é de listras branco e laranja. Assim que o alho começar a dourar, Pega um pote. entra com a cebola. Adiciona o ingrediente com a mesma colher de pau. Bastante fumaça se forma enquanto os ingredientes são refogados. Plano detalhe do refogado. Assim que a cebola e o alho estiver bem tostadinho, a gente reserva ele e vai entrar com a carne. Edley retira a frigideira do fogão e lentamente acrescenta o refogado em um bowl na bancada. A cozinha é a mesma que a chefe Carol esteve.
Deixa esquentar um pouquinho mais a frigideira. Adiciona mais óleo à frigideira. Um pouquinho mais de óleo. Pega o pote de carne. Agora entra com a carne. Sempre lembrando de colocar a carne aos poucos, para ela conseguir ter contato direto com a frigideira. Com as mãos, Edley adiciona a carne. E dá uma boa dourada. Lentamente adiciona a carne, que vai trocando sua cor avermelhada característica, passando a ter cor marrom, revelando o cozimento. A carne ganha outro aspecto e se movimenta com o calor da frigideira. Edley movimenta a carne. De volta com a cebola e com o alho aqui agora, para soltar esse fundinho. Carne já refogada, Edley adiciona novamente a cebola e o alho refogados anteriormente. Mistura os ingredientes na frigideira com a colher de pau. Adiciona 2 pitadas generosas de sal. Sal. A câmera revela Edley acrescentando pimenta do reino. Uma pitada de pimenta do reino. Continua a mexer a carne na panela para agregar os condimentos. Cebola em pó. Adiciona o pó da cebola por toda a carne, misturando e agregando todos os ingredientes e temperos. Pega um ramo de tomilho, destaca algumas folhas e as acrescenta à carne. Agora eu vou despedaçar o tomilho, tá? Em detalhe, a câmera mostra as folhas de tomilho sendo destacadas. Tomilho fresco. Delicadamente, Edley adiciona as folhas de tomilho na carne refogada da frigideira. A câmera mostra em detalhe bem aproximado a textura da carne, enquanto o tomilho recai sobre ela. E um pouquinho de salsinha e cebolinha picada. Edley adiciona salsinha e cebolinha à carne e mistura tudo. Agora a gente vai reservar, deixar esfriar e começar o preparo da massa. Ele retira a frigideira do fogão e acrescenta todo o conteúdo a um bowl. Repousa novamente a frigideira no fogão enquanto a câmera desfoca. Agora a gente vai começar a fazer a massa. A farinha de milho branca, a gente bateu no liquidificador e peneirou. Adiciona uma tigela contendo farinha de milho branca a um bowl metálico. Farinha de trigo. Tem uma curiosidade, que todo mundo pedia a receita pro dono e ele não negava passar. Só que ele substituía essa farinha de trigo por polvilho e a receita virava um desastre. Pega um bowl menor contendo sal e adiciona 2 pitadas à massa. Concha de óleo quente. Edley pega uma concha de óleo quente direto da frigideira e a adiciona ao bowl contendo os ingredientes secos. Repousa a concha e então começa a misturar os ingredientes com o óleo, utilizando-se de uma colher de pau. Pode colocar um pouquinho mais de óleo. Adiciona uma segunda concha de óleo à massa. Isso dá uma fritadinha nas farinhas. Repousa a concha na tábua e novamente mistura os ingredientes com a colher de pau. E agora vai acrescentando caldo de legumes. Você pode usar o caldo de legumes pronto na sua casa. Despeja o caldo. Aqui a gente fez o caldo de legume com cebola, cenoura e um pouco de salsão. Despeja mais uma quantidade do caldo e repousa o recipiente. Vai mexendo e acrescentando o caldo. Vai chegar um ponto que você vai ter que colocar a mão na massa. Ela vai estar um pouquinho quente, mas toma cuidado para não queimar a mão. Tem um ponto certo para colocar ela. Edley mistura a massa. Agora é hora de colocar a mão na massa. Um detalhe, eu gosto de deixar sempre um bowl com água Molha a mão. para você ir molhando a mão para ela não ficar quente e não queimar a mão. Edley mistura a massa com a mão, sente a temperatura da massa e umedece um pouco mais a mão. Continua apertando e realizando movimentos de sova. Ainda com o auxílio da colher, vai agregando a massa às laterais do bowl. Edley umedece as mãos na água e coloca as mãos na massa, sovando e agregando todos os ingredientes. Umedece a mão outra vez. Ao fundo, vemos panelas e frigideiras penduradas. A mesa contém decorações e ervas frescas, além de todos os ingredientes restantes da receita.
Você vê que o ponto de enrolar vai ficar bom quando ele parar de soltar esses pedaços. Então tem que ir um pouquinho mais de caldo. Edley separa um pedaço de massa com as mãos e brevemente manuseia a massa, sentindo sua textura e observando a necessidade de mais caldo. Umedece novamente as mãos para movimentar a massa. Agora você pode deixar a massa que já está pronta esfriar um pouquinho para você conseguir enrolar e colocar o recheio. Chega no ponto de enrolar, que é esse ponto onde a gente consegue abrir a massa e ela não quebra tanto. Manuseia a massa. Então, agora você faz uma canoinha assim. Com um pedaço de massa em mãos, Edley molda um formato redondo. Coloca o recheio de picadinho. A massa aberta em uma de suas mãos. Com a outra mão, adiciona o recheio de picadinho de carne e então fecha a massa, escondendo o recheio em seu interior. E começa a fechar a massa. Ele finaliza o formato do bolinho. Em alguns pontos do bolinho fica essa parte do recheio aparecendo. Você pode pegar massa de outro ponto e colocar para ele não estourar na hora de fritar. Agora o bolinho, só fazer o formato de um charuto. Se você quiser enrolar um pouquinho na tábua. Com o auxílio de ambas as mãos, Edley rola a massa na tábua para finalizar o formato do bolinho recheado. Fica bonitinho no formato cilíndrico. Pega a massa novamente na mão. Ajeitar um pouquinho as pontas. Utiliza a tábua como suporte para dar leves batidas em seu bolinho. E aí tá pronto o bolinho. Exibe o bolinho para a câmera. Agora é só colocar o bolinho para fritar em um óleo quente. Edley pega um dos bolinhos moldados e o acrescenta em uma panela contendo óleo quente. Adiciona o segundo e o terceiro bolinho dentro da panela para fritá-los. O bolinho começa a ficar douradinho, mas ele não doura muito por causa da farinha branca. Então a gente deixa escorrer um pouquinho. Fritos, Edley retira os bolinhos da panela e escoa um pouco do óleo em cima da própria panela de fritura. A câmera mostra os bolinhos finalizados e servidos. Vamos experimentar agora. Sentado à mesa, Edley pega um dos bolinhos e o leva em direção à sua boca para a degustação final. Mostra sinais de aprovação. Realmente é uma surpresa esse bolinho. Ele é crocante e o recheio você vai esperando o lombo, mas é picadinho de carne, bem saboroso. O detalhe do tomilho na carne aparece bem. Edley leva outro pedaço do bolinho à boca, revelando aprovação e satisfação com a receita. Se você quiser acessar essa receita, prometo que eu vou dar a receita certinha, é só você apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Edley assopra a farinha de trigo em direção à câmera. A tela fica branca e um QR Code aparece. A cena troca para um homem em fundo roxo. Alguns itens surgem em sua mão. Como você faria uma declaração de amor? Um buquê de flores? Uma caixa de chocolates? Ou um bichinho de pelúcia? Já teve um tempo aqui em Limeira em que uma declaração de amor era feita com um bife. O fundo cai, revelando uma cozinha. Mas nós não estamos falando de qualquer bife. Estamos falando do filé Arcesp, ou também conhecido como Arcesp A2. A Arcesp era a empresa que cuidava da concessão dos vagões. Por isso, o nome do prato ser filé Arcesp, ou Arcesp A2. Com um arco, atira uma flecha de coração em uma cesta com ovos e pão. A cesta se transforma em uma colagem, enquanto duas mãos de madeira manuseiam os itens de papel cortado. Bom, para começarmos nossa receita, primeiramente nós temperaremos a carne com sal e pimenta. Acrescenta uma pitada de sal e pimenta à carne. Com a panela já aquecida, colocaremos um pouco do óleo. Despeja o óleo na frigideira. O óleo já está bem quente. Agora nós fritaremos o nosso bife. Coloca o bife. Deixaremos um minutinho de um lado, depois um minutinho do outro. Na hora de fazê-lo, começar a dizer que o Arcesp A2, pelo seu preparo exigir um certo tempo e um certo cuidado, era um prato que tinha a finalidade de quem gostaria de conquistar alguém ou até mesmo fazer um convite para um romance. Retira o bife selado. Então, colocaremos agora um pouco da manteiga e os demais ingredientes, a cenoura, o palmito, para fazer um cozimento rápido. Com uma colher de madeira, coloca a manteiga na frigideira.
Acrescenta as rodelas de palmito e as vagens para refogar. Acrescenta por último tiras de cenoura junto aos outros ingredientes. Com a mesma colher de pau, movimenta os legumes na frigideira. Vamos deixar ele dar uma rápida cozida na manteiga. Depois finalizaremos a nossa receita. Detalhe dos legumes. Bom, agora nós faremos a montagem do prato Arcés PA2. Prepara o prato. Então colocaremos uma fatia do pão, a carne, o presunto, o ovo. Em volta dele colocaremos os legumes que foram salteados na manteiga. Os legumes são adicionados ao prato. De um lado e do outro lado colocaremos a batata frita. Chefe Fábio finaliza a montagem do prato acrescentando algumas batatas fritas. Aqui nós preparamos e dividimos com as pessoas que amamos. A cena revela no mesmo quadro 2 homens idênticos lado a lado. O chefe oferece a receita para si mesmo. Um deles se mantém parado, enquanto o outro saboreia a carne preparada por ele mesmo. O chefe olha seu próprio clone, buscando aprovação, que se mostra positiva com os sons de prazer emitidos por si enquanto come. Ficou realmente muito bom a combinação do bife com os legumes salteados na manteiga, a batata, o pão. Foi realmente feito com muito amor. Muito obrigado. A cena encerra com o coração se fechando no rosto da chefe. Todo mundo conhece um cuscuz, né? Aqui na nossa cidade, nós tínhamos um muito famoso, que era o cuscuz da Zifa. Ela começou a fazer os cuscuz para vender nas suas marmitas e o pessoal começou a gostar que ela começou a ter produção diária, fazendo com que ela preparasse até para reservas. Costas, Fábio caminha para longe da câmera. A receita é fácil, mas agora vem aquela parte chatinha, que é picar todos os ingredientes. Uma faca parte a cebola ao meio. Uma pimenta dedo de moça tem seu talo cortado e é partida ao meio para a retirada das sementes. Em seguida, a pimenta é fatiada. Uma lata de sardinha é aberta. Uma lata de atum também é aberta. Tomate sendo fatiado em cubos. Agora nós vamos para o preparo do famoso cuscuz da Zifa. Então, com a panela já aquecida, nós colocaremos a banha de porco Fábio adiciona a banha à panela. para começar a derreter. Toda a banha é retirada do bowl com o auxílio de uma colher de pau. O bowl é posto na mesa. Quando ela estiver bem quente, nós selaremos rapidamente os camarões, tiraremos e reservaremos. Com o auxílio da colher de pau, Fábio movimenta a banha na panela. Com óleo bem quente, colocaremos rapidamente os camarões e retiraremos. Com as mãos, Fábio coloca delicadamente os camarões na panela contendo banha quente e mexe os camarões utilizando uma colher de pau. Fábio devolve o recipiente que continha os camarões à mesa e, novamente, mexe os camarões mergulhados na banha. Depois de fritos os camarões, começaremos então a preparar o restante da receita. Fábio reserva os camarões. Então começaremos refogando a cebola. Com o auxílio da colher de pau, acrescenta a cebola picada aos camarões. Mistura novamente os ingredientes para agregar sabor. Cebola estando cozida, agora nós começaremos a colocar os outros ingredientes. Então colocaremos nosso tomate. Vamos deixar refogar um pouquinho. Deixar cozinhar um pouquinho. Adiciona molho de tomate, raspando todo o bowl com a colher de pau e, novamente, agregando os ingredientes na panela. Agora que o molho já está um pouco apurado, colocaremos todos os demais ingredientes e deixaremos curtir um pouco o tempero antes de finalizar. Fábio pega a lata de atum ralado e despeja todo o conteúdo na panela. Se quiserem deixar um pouquinho para a decoração, tudo bem. Se não, só colocar tudo na panela. Com o auxílio da colher de pau, a lata de sardinha também é posta inteiramente dentro da panela para ser refogada com os outros ingredientes. Coloquei o atum, a sardinha, agora vai o palmito. Adiciona à receita um bowl contendo palmito em cubinhos. A ervilha. Adiciona à receita um bowl de ervilhas. E vamos deixar cozinhar por um tempo.
Se vocês quiserem colocar um pouquinho da pimenta dedo de moça agora, durante o cozimento, para dar um pouquinho mais de picância no cuscuz, é só acrescentar um pouquinho e deixar o restante para o final. Se vocês quiserem ele mais sutil, é só colocar no final, junto com os outros ingredientes. A panela é vista de cima, com a receita tomando forma. Todos os ingredientes estão agregados. Depois de alguns minutos cozinhando, apurando o sabor, iremos para a finalização, onde colocaremos todos os demais ingredientes para o cuscuz. Então aqui estou colocando o camarão. Com a colher de pau, empurra os camarões para dentro da panela e busca outro bowl menor contendo azeitona. Azeitona já picada. Acrescenta o conteúdo do bowl de azeitonas à receita. A pimenta dedo de moça. Uma porção de pimenta dedo de moça é acrescentada à panela. Salsinha. Adiciona à receita um bowl contendo salsinha. Uma pitadinha de sal. Chefe Fábio acrescenta uma pitada de sal. E agora começaremos a incorporar o cuscuz com a farinha de milho. Acrescenta farinha de milho à panela. A gente vai colocar sempre aos poucos, que é para não empelotar. Coloca uma porção, mistura bem. Fábio vai aos poucos acrescentando farinha de milho à panela. E nós vamos estar sempre mexendo para não grudar o fundo. E ele estará pronto quando estiver soltando do fundo da panela o nosso cuscuz da Zifa. Com a colher de pau, Fábio mistura o cuscuz que já está encorpado. Bate a colher na panela e olha para a câmera. E o nosso cuscuz está pronto. Agora iremos colocá-lo na forma e depois levaremos ao forno por alguns minutos. Com o auxílio de uma colher grande, o chefe coloca algumas colheres do cuscuz em uma forma de pudim pequena. Com as costas da própria colher, assenta a massa de cuscuz na forma. Pega alguns ovos cozidos cortados ao meio e começa a dispor em cima da massa do cuscuz, dentro da forma, virados para baixo e encostados na parede da forma. Com a colher, pega o restante da massa de cuscuz e completa a forma, quase em seu limite máximo. Nos anos 50, o Bar da Zifa ficava bem no meio da zona do Meretrício, frequentado pela nata da sociedade. Um trabalhador de uma indústria foi com os amigos de última hora para experimentar o frango com polenta, que também era feito no Bar da Zifa, além do cuscuz super famoso. Só que como ele não tinha feito reserva, o que aconteceu? Ele teve que pegar a mesa próxima da rua, onde as pessoas visualizavam facilmente quem estava dentro do bar. Nisso, a melhor amiga da esposa dele passou, ficou chocada e correu para contar para sua amiga que o seu marido estava se esbaldando com frango com polenta. Ela ficou chocada, mas não falou nada. E ele voltou para casa e tinha o frango com polenta. No dia seguinte, café da manhã tinha frango com polenta novamente. E foi assim no almoço e no jantar por muitos e muitos dias, até que ele ficou de saco cheio e questionou ela o porquê de tanto frango com polenta. E ela deu uma resposta de cruzada nele, ele pegou sua mala e foi para o hotel dos viajantes. Nesse meio tempo que ele foi trabalhar enquanto estava no hotel, a sua esposa ligou pedindo um grande favor que ele fizesse por ela, que fizesse o frango com polenta para o seu marido, que ele adorava muito. Então ele voltou do trabalho e viu que tinha frango com polenta na janta do hotel também. Aí ele ficou irritado, pegou e voltou para casa com um rabinho no meio das pernas. Agora nós iremos para a melhor parte da receita, experimentá-la. Com o auxílio de uma faca pequena, Fábio inicia um corte no cuscuz. A câmera mostra em detalhe aproximado o corte sendo feito e o pedaço sendo servido em um prato, com o auxílio de um garfo para servir. Fábio puxa o prato para perto de si,
troca o garfo de mão e corta um pedaço, levando-o à boca e provando o cuscuz da Zifa. Ajeita o óculos, mastiga e mostra sinais de aprovação. A textura do cuscuz ela é bem cremosa, bastante presente o sabor da azeitona preta, camarão é bem suave, tem um pouquinho da sardinha e do atum também que fica meio que na mesma intensidade de sabor que a azeitona. E a banha de porco que é usada para preparar esse prato não aparece de forma alguma como um sabor no cuscuz preparado, entendeu? Tá muito bom, muito bem equilibrado o gosto desse cuscuz, que não é à toa que fez muito sucesso nos anos 50. Uma galinha de borracha é posta à força em uma tábua de carne. Uma faca prestes a cortá-la quando uma voz interrompe. Ah, gente, fala sério aí, né? Traz o frango de verdade, por favor. Isa põe a faca e a galinha de borracha ao lado e coloca um frango de verdade na bancada. Não existe receita mais limeirense do que a receita da coxinha. Reza a lenda, e o limeirense diz que é verdade, que essa receita nasceu aqui na cidade de Limeira. Se você não conhece essa lenda, eu vou contar para vocês. Dizem que na fazenda Morro Azul, a princesa Isabel e o Conde D tinham um filho, uma criança, né? Tiveram uma criança atípica e que ficava nessa fazenda. Uma noite o menino começou a gritar que queria coxa de frango, a cozinheira ficou desesperada, como ela ia matar um frango aquela noite e para preparar o frango para o menino, e ela teve uma brilhante ideia de ir para a cozinha, juntar as sobras dos frangos e junto com batata ela moldou uma coxa de frango e deu para o menino. E a criança adorou a coxinha feita com a batata e as sobras do frango. E a princesa Isabel, quando ela veio para a fazenda, a cozinheira contou essa história para ela, ela quis experimentar. E ela gostou tanto, diz a lenda, que ela mandou colocar no cardápio da realeza essa receita. Joga a batata na panela. Então, a história é essa, e a gente jura que é verdade. Sorri olhando para a câmera. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? A moldura de um quadro entra na frente da chefe Isa, que recebe um cartão. Falando em coxas de frango, existe uma história que Dom João VI guardava coxas de frango nos bolsos para comer mais tarde. Figura animada do monarca. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. A animação de uma galinha relógio aparece na tela, indicando que o tempo está passando. A chefe Isa utiliza uma bandana cinza azulada. Verdadeiro. Existem vários relatos que contam que Dom João VI era apaixonado por frango e chegava a comer 3 frangos no almoço. E ainda levava algumas coxas de frango para mais tarde. Isa na cozinha. Hoje nós sabemos que temos uma variedade de coxinhas imensas, né? Nós conhecemos coxinhas salgadas, doces, mas a receita original é muito mais simples. A massa é à base de batata e farinha de mandioca e o frango, não só o peito, como todo o frango desfiado e refogado. Receita simples com os alimentos que eram disponíveis naquela época, né? Batatas cozidas e amassadas. E agora nós vamos colocar um pouquinho de sal e a farinha de mandioca. A farinha de mandioca vai depender muito da qualidade da batata que nós estamos usando. Essa daqui, ela pede um pouco menos de farinha. Então o ponto é você amassar. Acrescenta a farinha. Como se fosse, vai virar uma massinha. E você vai, se você ver que está muito úmida, você vai colocando um pouquinho mais de farinha. Mas aqui essa batata é bem sequinha, ela já dá um ponto, um punhadinho de farinha de mandioca já dá um ponto bom aqui, tá? Só tem que estar bem amassada essa batata para virar uma massinha mesmo. Isa sova a massa. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? A moldura de um quadro entra na frente da chefe Isa, que recebe outro folheto. Tem um festival de comidas gigantes em São Paulo e lá você pode encontrar uma coxinha gigante de 20 quilos. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. A figura da galinha relógio entra novamente, indicando o tempo se esgotando. Verdadeiro. No Big Food Festival, você encontra churros de 50 centímetros, temakis de 1 quilo, pastéis de 35 centímetros e coxinha de 20 quilos. Agora nós vamos fazer o recheio
cozinhando o peito de frango, as partes do coxa sobre coxa, o que a gente tiver, com temperos básicos, cebola, alho e alguns temperos, tipo folha de louro, manjericão, o que você tiver aí em casa para saborizar essa água do cozimento. Isa descasca uma cebola. Contra a tábua, pica a cebola em cubos médios e leva os pedaços para a panela, já com o líquido dentro. Corta dentes de alho em pequenos cubos, na vertical e na transversal. Os acrescenta também à panela. Acrescenta agora uma pitada generosa de sal. Em seguida, uma folha de louro fresca e os peitos de frango. Um a um, vai adicionando os peitos de frango à panela. Frango cozido, tiramos do osso. Retira o frango do osso com colher. Existem várias maneiras de se desfiar um frango. Uma delas é com 2 garfos, a outra usando as mãos mesmo e desfiando. Mas hoje a gente tem um recurso mais avançado, que é usar a batedeira, utilizando a raquete para desfiar o frango e desfiar rapidinho, tá? Isa baixa a raquete da batedeira e inicia o processo de desfiar. Ó, frango cozido e desfiado. Agora nós vamos refogar o frango. Um pouquinho de óleo, cebola e alho. Chefe Isa acrescenta a cebola à panela. Acrescenta os ingredientes à frigideira. Com a colher de pau, Isa vai movimentando a cebola e o alho cortados para garantir que dourem por igual. Pega o pote de frango. Colocamos o frango, agora é rapidinho. Coloca o frango desfiado. Acrescenta todo o frango à frigideira. E os temperos ficam ao seu gosto. Originalmente, sal e salsinha e cebolinha. Acrescenta uma pitada de sal ao frango desfiado na frigideira. Isa pega um pote contendo cheiro verde, salsinha e cebolinha picadas e acrescenta 2 colheres à frigideira com o frango. Tá pronto o nosso refogado. Isa retira a frigideira do fogo e coloca o conteúdo em outro recipiente. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? A moldura de um quadro entra na frente da chefe Isa e recebe o terceiro Teve uma folheto. enquete para saber qual era o melhor salgado do mundo. E a coxinha ficou em segundo lugar, ficando atrás do croissant. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. A animação de uma galinha relógio aparece na tela, indicando passagem de tempo. Falso! Em 2015, foi feita uma enquete pela CNN Internacional e a coxinha foi considerado o melhor salgado do mundo. Desculpe aí, franceses. Para modelar as coxinhas, a gente pega um pouco dessa massa da batata, Com as mãos, modela uma porção. aperta aqui na mão, Faz um formato de concha. coloca o recheio aqui no centro. Recheia a massa com frango temperado. Daí, como é massa de batata, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela vai meio que abrindo assim. Mas aí a gente vai moldando ela na mão. Isa continua a moldar a coxinha com ambas as mãos, dando o formato. E formando o biquinho dela aqui. Nas pontas das mãos aqui. Modela a segunda coxinha. Hoje, como a gente usa várias partes do frango para fazer a coxinha, a gente tem menos ossos, né? Então, alguns ossinhos da sobrecoxa e da coxa, a gente pode estar usando, ou da coxinha da asa também, a gente pode estar comprando e usando aquele ossinho se você quiser fazer de forma original mesmo. Mas hoje a gente encontra a coxinha bem já sem o ossinho mesmo, né?
Em detalhe, várias coxinhas já moldadas. Se quiser pôr ossinho, é nessa hora aqui que põe. Daí a gente já molda cocinho junto. Vemos outra coxinha sendo modelada com o osso da galinha. Aqui nós estamos empanando originalmente na farinha de mandioca também. Hoje a gente sabe que a gente usa farinha de rosca, passa no ovo, eu passo só na clara. Empana a coxinha. Né? Mas nós estamos usando originalmente aqui a farinha de mandioca. Sem passar em nada, somente na farinha de mandioca. Vemos as últimas 4 coxinhas já moldadas, que agora estão sendo empanadas na bancada. Uma a uma, e com o auxílio de um pegador de madeira, Isa coloca as coxinhas no óleo quente para serem fritas. Isa coloca as coxinhas fritas em um recipiente para servir. Vamos brincar de verdadeiro ou falso pela última vez. A moldura de um quadro entra na frente da chefe Isa, que recebe um folheto. Na segunda festa da coxinha, feita em 2022, foram vendidas mais de 250 mil coxinhas. Verdadeiro ou falso? Relógio na tela. A animação da galinha relógio aparece na tela, indicando passagem de tempo. Verdadeiro. Foram vendidas 256.802 coxinhas para mais de 50 mil pessoas que participaram da festa. Agora vamos saboreá-la, né? Plano detalhe do prato de coxinhas prontas. Isa pega uma coxinha e a leva até sua boca, provando. A característica dessa coxinha especial, a massa é bem macia, porque ela é batata, a casquinha crocante, porque nós estamos usando farinha de mandioca, e um recheio suculento, porque a gente deixa ele bem úmido. Diferencia um pouco de outras coxinhas que a gente conhece hoje em dia, que as massas, às vezes, são massas cozidas, não vai batata. Então, cada um tem, mas a crocância da cobertura, a cremosidade da batata e o recheio suculento fica maravilhoso para você fazer como petisco, como happy hour e como lanche. Muito gostoso, vale a pena. Isa leva a coxinha à boca e desfere outra mordida. Detalhe aproximado da coxinha frita nas mãos da chefe Isa. Takes cinematográficos de um prato de coxinhas decorado com salsinha, cebolinha e sal. Uma vitrola antiga aparece. Nos anos 50, tudo que costumava ser plantado e colhido era dividido entre os vizinhos. O milho, que crescia em quantidade, era dividido na vizinhança. A jabuticaba do seu Zé costumava ser dividida entre os vizinhos. E os peixes do Zé Pipoqueiro também costumavam ser divididos na vizinhança. Graças aos meus vizinhos, eu tenho quase todos os ingredientes que eu preciso. O último deles está lá no meu quintal. Passagem que o dia encantou. Nosso último ingrediente está aqui. É o broto da abóbora, chamada de cambuquira. Ela é uma planta alimentícia não convencional, mas ela não é muito usada, mas a gente casa ela perfeita na receita. Maju colhe a cambuquira. Foi a mesma que virou saudade. Naquela época, as pessoas costumavam se reunir para fazer pratos com milho. Então tinha o curau, a costura da palha da pamonha, a pamonha e a sopa de milho. O letreiro original amarelo e laranja do filme aparece com os dizeres sopa de milho com cambuquira. Maju descasca alhos com a ponta de uma faca e na tábua pica os alhos. Nessa parte da receita, a gente rala todos os ingredientes. Maju rala um milho em uma bacia. Coloca um fio de azeite na panela e refoga o alho e a cebola. Todos os ingredientes são postos em uma panela em fogo médio. Agora a gente vai pegar algumas folhas de cambuquira e refogar até ela murchar na panela. Maju colhe algumas folhas do vegetal e adiciona à panela. Em seguida, com a colher de pau, mistura os ingredientes. Agora a gente vai colocar a água para fazer nosso suco de milho. Em um bowl metálico, Maju adiciona água aos ingredientes ralados e começa a misturar com uma colher de pau.
Agora a gente vai coar Utiliza o auxílio de uma peneira de funil. o nosso suco de milho e levar ao forno. Depois de coado, a gente pode utilizar o bagaço para fazer um bolo de milho, para que a gente não perca nenhum ingrediente, nenhuma parte do ingrediente, né? Agora a gente acerta o sal Acrescenta uma pitada de sal. e vem com o suco do milho. Despeja o conteúdo da tigela metálica na panela. Mistura uma vez mais os ingredientes. Para finalizar, é só acertar o sal, engrossar e servir. Lembrando que essa sopa é vegana, então ela não tem produtos de origem animal. Com uma concha, Maju serve um prato de sopa de milho. Experimenta a sopa. Textura ideal, o sabor da cambuquira é bem presente e o milho também. Perfeito. Panela vista de cima. Ao retirar a tampa, surge um QR Code direcionando a receita completa desta receita. Maju fecha a tampa e o QR Code desaparece. A chefe Carol aparece em uma cena novamente, com uma forma de pudim em uma das mãos e um prato na outra. Está prestes a desenformar a receita. Carol faz um movimento suave de giro da forma e desenforma um magnífico e reluzente pudim. Na sequência, um corte é feito no pudim, macio, revelando o letreiro Pudim Mais de Milagre. um dia clareou, vem pra luta. O sol despontou na tua janela. Veja como a vida é bela e vem viver. A receita desse pudim tem uma história muito intrigante. Uma mulher trabalhava para uma família limeirense e ela tinha uma receita de um pudim que ela sempre fazia, que era muito especial e tinha alguns segredos. Ela morreu e essa receita foi-se embora com ela. Um certo dia, em uma reunião de amigas, uma delas disse que sonhou com essa cozinheira. Carol encosta sua cabeça em seus braços, apoiada na mesa, para cochilar. Em seus sonhos, vemos a cozinheira. Cometi um erro terrível, não passando a receita do meu pudim para as pessoas que me pediram. Esse segredo está atrapalhando a evolução da minha alma. O segredo é muito simples, é só trocar pão por pão de ló. O fantasma da cozinheira desaparece em uma luz branca intensa e se transforma na Carol. Por coincidência do destino, cada uma das amigas nessa reunião tinha um ingrediente para fazer esse pudim. Uma tinha feito a receita do pão de ló, outra comprado leite condensado, então todas se juntaram e fizeram a receita do pudim, que chamaram de Pudim dos Milagres. Para fazer esse pudim é muito simples. A gente pega pão de ló, umedece esse pão de ló com leite quente e aguarda até ele estar completamente frio. Enquanto isso, Carol se abaixa e pega um liquidificador embaixo da bancada. a gente mistura no liquidificador o leite condensado, os ovos e a mistura já fria. A chefe Carol entorna o bowl com a mistura fria no liquidificador, reunindo todos os ingredientes. E bate até misturar. Assim que o pudim já estiver uniforme no liquidificador, a gente passa para uma forma já com o caramelo. Carol utiliza um bowl com caramelo derretido para derramar uma porção no fundo de uma forma de pudim. Em seguida, Carol pega o liquidificador e despeja o conteúdo na forma, em cima do caramelo. Cobre com um papel alumínio e leva para o forno em banho-maria. Até que a gente coloque um palitinho e ele esteja completamente seco. É o ponto que ele já está prontinho. A cena mostra Carol segurando um prato, olhando-o fixamente e servindo-se de um pedaço de pudim. Como na receita vai pão de ló, ele fica bem estruturado, bem docinho, com gostinho de baunilha, fica bem gostoso. Carol continua comendo o pudim. A trilha aumenta e um cartaz se desenrola na tela, revelando a palavra pororoca. Tenha força, tenha fé pra
As pororocas foram inventadas pelo chefe da estação ferroviária, João da Silva Bocaiúva, e fizeram grande sucesso. Vamos aprender a fazer? Você vai misturar o fubá, a água, o sal e levar ao fogo até formar um angu. Quando o angu estiver frio, junte o polvilho e amasse bem. Divida a massa em 8 partes iguais e faça roletes. Consideradas uma gulodice genuína da cidade, contavam inicialmente com uma técnica de preparo puramente artesanal, a qual foi logo levada à indústria. Cozinhe os roletes em água fervente até boiarem. Deixe esfriar e leve os roletes ao sol até secar, virando de vez em quando. Coloque-os na geladeira de um dia para o outro. Substitui com vantagem a batata frita, dizia a propaganda na televisão no final dos anos 50. Com uma faca bem afiada, corte rodelinhas bem finas. Espalhe sobre um tabuleiro e leve ao sol para secar novamente. Frite em óleo quente e veja a pororoca pororocar. Era vendida no bar da gruta e a embalagem vazia do salgadinho engordurado dava direito ao possuidor de navegar nos barquinhos que singravam as águas do lado da Praça Toledo Barros. Graças a elas, as águas do lago da praça já foram navegáveis. Um homem segurando um controle remoto aponta para a frente e pressiona o botão ligar. Jonathan entra por uma grande porta de madeira em um espaço que se revela uma cozinha antiga. Vozes indistintas são ouvidas ao fundo. Jonathan começa a vestir seu avental para iniciar o preparo de uma receita. Detalhe de um nó sendo feito por Jonathan em seu avental. Na década de 60, as batidas de Benjamin estiveram muito associadas à limeira. Ele pega alguns recipientes e prepara o balcão à sua frente. O cartório de Benjamin Fonseca, ao participar de diversas associações beneficentes e clubes de serviço, representou a cidade em vários pontos do país. Jonathan vai em busca de ingredientes na geladeira. E sempre deixou como lembrança de sua marca inconfundíveis, os maravilhosos aperitivos que até adquiriram a fama de levar poetas à composição de inspirados versos. Batidas do Benjamin em letras na tela. Jonathan segura uma laranja e uma cenoura. Bora para a receita? Primeiro a gente vai fazer a calda de açúcar. 250 ml de água e meio quilo de açúcar. Depois a gente vai acrescentar o gin, 50 ml de gin. Reserve essa receita e bora cortar agora as frutas. A gente vai usar gengibre. Coloca os ingredientes à frente. Cenoura e suco de laranja. Coloca um pedaço de gengibre na tábua. Lembrando que as frutas ou legumes precisam ser legumes e frutas frescas. Com uma faca, Jonathan começa a cortar o gengibre em rodelas. Aí, pessoal, o gengibre vai na quantidade que vocês quiserem. Tem gente que gosta demais, tem gente que não gosta. Eu gosto bastante, então vou pôr bastante gengibre. Finaliza os cortes no gengibre. Agora vamos juntar todos os ingredientes. O caldo de açúcar. Acrescenta em um liquidificador o xarope de açúcar. Com o gin. Pega uma caneca branca contendo a bebida. O suco de laranja. Jonathan mistura todos os ingredientes no liquidificador. As cenouras cortadas. Coloca todos os ingredientes no liquidificador, finalizando com o gengibre que estava picado na tábua de madeira. Opa, o gengibre. Com as mãos, pega todos os últimos pedaços do gengibre que restaram e os acrescenta no recipiente. E uma cachaça boa. Por fim, pega um copo de dose de cachaça e mistura com os demais ingredientes. Jonathan liga o liquidificador para a finalização da bebida. Vamos coar nosso drink, nossa batida de Benjamin. Em um recipiente de vidro, despeja calmamente o conteúdo do liquidificador através de uma peneira de metal em uma jarra. Caso o gosto da fruta não estiver tão acentuado, coloque uma canela em pau para ajudar no gosto do drink. Jonathan serve o suco em um copo de vidro baixo, com textura em formato de losangos, decorada com uma flor de lavanda. As pessoas falavam também que o Benjamin, quando ele via
ali um fã da bebedeira, ele colocava o drink. Jonathan serve o copo. E acrescentava um pouco de sal para que as pessoas parassem de beber e assim não passassem mal. Acrescenta um punhado generoso de sal em sua bebida e a coloca ao lado de outro copo que já foi servido. Aqui a gente colocou cenoura, gengibre, suco de laranja e caldo de açúcar. Bora experimentar? Serve o terceiro copo com o restante da bebida e então bebe. Gente, é um drink muito bom. A característica do gengibre, para quem gosta, bem forte na boca, junto com um caldo de açúcar bem acentuado. É um drink muito gostoso. Eu recomendo. E refrescante. Pedras de gelo caem dentro do copo, derramando um pouco da bebida. Jonathan aparece retirando seu avental, enquanto uma nova cena mostra ele e dois homens em uma roda de samba. Uma roda de samba é composta por Chef Jonathan, Daniel e Sang-Woo, dois músicos convidados. Daniel é moreno, usa bigode e camisa vermelha. Acompanha tocando pandeiro. Sang-Woo usa dreads, bigode e barba e toca violão. É uma batida de cana feita pelo Benjamin, meio quilo de açúcar, um copinho d'água e a pingada marvada, meia dose de gin, use sempre frutas frescas, canela, gelo, enfim. Está servido, amor, a batida do Benjamin e laralaiá.